Sejam bem-vindos ao Pod Arte, um canal voltado para artistas e talentos de Brasília para o mundo. E o entrevistado de hoje é Bruno Jugman. Ele que é fotógrafo e videógrafo e faz a transição da natureza, povo e a cultura brasileira. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Raiane. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui contigo hoje. Ah, coisa boa. Vamos instigar um pouquinho esse pernambucano, não é? Quando tudo começou, fala um pouquinho sobre você também. Bem, comecei um pouco tarde, né? Por volta dos 32, 33 anos. Então, tem pouco tempo que eu comecei na fotografia. Mas eu vou voltar um pouco no tempo para realmente ilustrar um pouco melhor. No fim de 2018, eu comprei uma câmera. E aí, de vez em quando eu viajava, eu levava a câmera comigo. E chegou no momento que em 2021 isso se inverteu, então eu comecei a viajar para fotografar, né? E a partir de 2022 isso começou a ficar muito mais intenso e eu acabei abandonando minha carreira, né, na administração. Sou formado em administração de empresas, fiz uma pós-graduação em marketing, mas ainda não tinha trabalhado com nada que realmente me trouxesse uma grande realização profissional, né? Algo que realmente me emocionasse ali no dia a dia. E em 2022 eu pedi as contas, trabalhava numa startup de tecnologia, né, home office, e resolvi jogar tudo pro alto e me dedicar à fotografia. Até esse momento eu só fotografava a natureza, então eu estava criando um portfólio de fotografia de natureza, comercializava minhas fotografias emolduradas muitas vezes, até que em julho de 2022 eu fotografei a primeira manifestação popular, que foi a Missa do Vaqueiro. A Missa do Vaqueiro é um evento cultural e religioso lá da minha terra, fica em Serrita, 7h40 da capital de Pernambuco, de Recife. E quando eu editei essas fotos, quando eu cheguei em casa depois da viagem, ficou muito evidente para mim. Eu falei, é isso aqui que eu quero fazer, é essa pauta que eu quero abraçar, é o gênero fotográfico documental que eu realmente quero seguir. E desde então eu comecei a me aprofundar e mergulhei literalmente de cabeça na fotografia documental e me encontrei. E feliz é um homem daquele que encontra o seu caminho, né? O seu caminho de realização, de bem-estar. E é isso, eu estou bem feliz, bem realizado de ter tido coragem, né, de arriscar e dar essa virada de carreira como aconteceu comigo. Ah, feliz de saber que você está bem mais calma. Pode ficar tranquilo. Deixa eu entender, você fez a transição de carreira, mas qual o marco? Quando você viu e falou assim, eu preciso trabalhar com a câmera, eu preciso registrar momentos. Quando isso aconteceu? Qual foi o marco que você pensou, opa, agora é hora de pedir demissão e trabalhar realmente com o que eu vou gostar, com o que eu estou amando fazer? Eu comecei a ficar mais insatisfeito, mais impaciente, e eu acho que o home office me ajudou nesse sentido. Sério? Sério, porque eu comecei a perceber que eu realmente gostava muito mais de gente do que eu imaginava. Eu gostava muito mais de atividades, né, e trabalhos ao ar livre, fora de escritório, principalmente fora do home office. Na época da pandemia, né, todo mundo estava querendo trabalhar com home office por causa da flexibilidade, você conseguia viajar mais. E aí eu experimentei isso, e foi experimentando que eu descobri que aquilo não era para mim, né? Ficar o dia inteiro trancado, trabalhando 12 a 14 horas por dia, sem nem ver a luz do sol. Eu comecei a ficar muito agoniado, um pouco frustrado, e fui percebendo que o home office não era para mim, não tinha a ver com o meu perfil, com aquilo que me realizava. Paralelamente a isso, a fotografia foi se intensificando, eu fui viajando cada vez mais por essa liberdade também, então de segunda a sexta eu ficava trancado em Airbnb, por exemplo, sábado e domingo botava a mochila nas costas e ia viajar, então viajei para o Jalapão, para a Amazônia, para o Sul, viajei para vários lugares do Nordeste também para fotografar a natureza, comecei a estudar um pouco mais e a fotografia gradualmente foi tomando muito tempo da minha vida. E essa frustração e inquietação com não fazer algo que me realizava foi crescendo também. Então, chegou num ponto de interseção ali que eu tomei uma decisão. E quando a gente toma uma decisão muito importante na nossa vida, eu acho muito importante a gente analisar em qual fase da vida a gente se encontra, né? O quanto a gente pode arriscar, né? Fazer algumas contas, alguns cálculos, algumas estimativas do que pode acontecer. Então, eu falei, achei que era o momento, poderia ser que daqui a um tempo eu tivesse mais responsabilidades, poderia arriscar menos. Eu falei, não, talvez se não for agora, não seja nunca mais. Então, eu abracei essa oportunidade como algo que fosse me trazer mais felicidade e realização
no curto, médio e longo prazo. Maravilha. Como é fotografar a natureza, o povo, a cultura brasileira? Você, quando está fotografando, você coloca sentimento ou você observa o sentimento de quem está sendo fotografado? Pergunta ampla. Eu vou começar pela fotografia de natureza, seguindo a tua ordem. Fotografia de natureza é algo que eu gosto muito, eu sempre gostei muito de fazer trilha, de praia, de natureza. Eu cresci na praia, né, na beira da praia, lá em Recife, e sempre dormi desde pequeno com o barulho do mar, então eu gosto de natureza. Sempre gostei do mato, né? Meu avô sempre teve sítio no interior, então sempre tive apreço pelas coisas do sertão, né? Sempre ouvi muito Luiz Gonzaga, o grande cronista nordestino, que também influencia muito meu trabalho, por sinal. Me mudei para Brasília e aqui não tem praia e descobri as cachoeiras, as trilhas, e aí comecei a levar a câmera, comecei a fotografar, estudar. E então fotografar a natureza é diferente, né? Porque é muito mais contemplativo, não tem um elemento humano, né? Então a abordagem ela é completamente diferente. E na fotografia documental, o elemento humano ele é muito presente em boa parte, né, das pautas que a gente escolhe. Então eu escolhi principalmente manifestações populares, né, e culturais, a pauta afro-brasileira e a pauta dos povos tradicionais e povos originários. E o elemento humano ele está muito presente em todas essas pautas. E em qualquer coisa que a gente faça na vida, principalmente na arte talvez, o elemento humano leva o nosso trabalho e a percepção do público também a um outro nível. Ou seja, tudo que é mais humano, ele é mais emotivo, ele exige, pede mais reflexão e a gente precisa ter muito mais cuidado com as nossas intenções quando a gente coloca, insere o elemento humano no contexto do nosso trabalho. Então acho que essa é a grande diferença, né, entre fotografia de natureza e fotografia documental, ou seja, atuar como um retratista, né? Demorei um pouco para entender que, além de documental, eu também tenho muito apreço pelo retrato, né? Pelo retrato, pelas pessoas. E eu gosto muito de escutar as pessoas, porque é assim que a gente aprende, né, o contexto social no qual a gente se insere, a gente aprende sobre a cultura, sobre a história, sobre o território que a gente está pisando. E me conta, você se considera artista? É uma boa pergunta. Hoje eu digo que sim, mas não é uma resposta muito automática, muito orgânica, né? Eu estava falando contigo agora há pouco, porque eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em marketing, e essa carreira na fotografia ela é muito curta, né? É uma carreira ainda jovem, apesar de eu não ser mais. E aí o fotógrafo, eu acho que boa parte das fotógrafas e fotógrafos tem uma certa dificuldade de se considerar artista, né? A fotografia há um tempo já é considerada arte, mas o fotógrafo, antes de tudo, ele se acha fotógrafo, ponto, né? Não se acha artista. Mas eu acho que exige um pouco de confiança até no que a gente faz, de saber interpretar o nosso trabalho, com que nível de imersão e com que nível de verdade a gente trata o nosso trabalho para ser considerado artista. Porque para fazer arte, na minha opinião, tem que ter uma intenção e essa intenção precisa ser muito verdadeira. Então, cada vez mais eu percebo a verdade do meu trabalho e vou me considerando mais artista. Então eu parto desse ponto, da verdade, do quanto eu consigo me expressar, do quanto vem de dentro, né? Isso que eu quero expressar, essa arte. Então, sim, me considero. E aí hoje você se considera artista, não só pela sua evolução como pessoa, dos seus retratos, né? Fotografia documental, é isso mesmo? Isso, documental, é um gênero da fotografia. E eu sei que você estudou bastante. Conta um pouquinho dessa história pra gente, de quando a fotografia virou arte? Você falou que eu estudei bastante, né? Tem outra coisa que me atrapalha, falar que eu sou artista e até fotógrafo às vezes, porque eu aprendi tudo sozinho, digamos assim, né? Ninguém aprende nada sozinho, mas fui buscando conhecimento por conta própria, digamos assim, né? Então, só recentemente que eu comecei a fazer alguns cursos, né? Até comecei também a enveredar pelo ramo do cinema, né? Fiz cursos de cinema, de iluminação cinematográfica, de assistência de câmera. Mas quando você aprende tudo sozinho, quando você não tem um diploma, uma chancela, né? Eu venho de uma família de grandes professoras e professores, quando você não tem aquele título, diploma, fica até um pouco mais difícil de você acreditar que você é de fato um fotógrafo, é de fato um artista, né?
Mas respondendo diretamente a tua pergunta, quando a fotografia começou a ser considerada arte? Em meados de 1850, até então, quem imperava aqui, né, era Dom Pedro II, e ele solicitava muitos trabalhos fotográficos, né, projetos fotográficos para documentar principalmente a natureza brasileira, né, as paisagens, né, e também as paisagens não só naturais, mas urbanas. E entre 1850 e 1920, a fotografia não era, de fato, considerada arte. E muito pelo contrário, né? Por muitos grupos era considerada a negação da obra de arte. Olha só. E só a partir da década de 30 que grandes fotógrafas e grandes fotógrafos começam a mudar um pouco a abordagem fotográfica. Então, a fotografia que antes era apenas um registro técnico da realidade, e a realidade era exigida, né, pela fotografia e vice-versa, é que a fotografia começou a ser alçada ao status de arte. Ou seja, grandes fotógrafos começaram a ter uma abordagem mais etnográfica, uma abordagem com mais liberdade criativa, na verdade com pretensões artísticas, né? E descolaram um pouco da realidade. Passaram não apenas a representar a realidade, mas também a transformar a realidade. E essa década de 30 foi bem importante nesse movimento, dessas diferentes abordagens e vertentes da fotografia. E tem um marco também depois, em 1949, quando o grande fotógrafo húngaro Thomas Farkas, que chegou aqui no Brasil por volta de 13 anos e se naturalizou, né, e viveu o resto da vida aqui no Brasil, ele faz a sua primeira exposição individual fotográfica no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E ele teve essa pegada de manifestação artística. E devido a essa abordagem artística dessa exposição individual, somada a você estar no museu de arte, né? Você tem essa chancela que eu acabei de mencionar, e isso alçou também a fotografia e a fotografia documental de Thomas Farkas ao status de arte. Então esses movimentos, né, que depois foram consolidados por grandes fotógrafos depois, como Cláudio Andujá, como Sebastião Salgado, foi consolidando ainda mais a fotografia documental no Brasil ao status de arte. Uau, que aula, gente, olha só, que delícia. Você acha que tem limite para a arte? Que o quê? Tem limite para a arte? Pergunta complexa e exige um debate profundo, mas eu acho que não. Eu acho que se você limitar a arte, você está limitando a forma, o meio que nós temos de nos expressar, de expressar os nossos sentimentos. Então, se a arte é um meio de expressar sentimentos, eu acho que não deve ser limitada, porque para se expressar devidamente, eu acho que a gente não pode ter limite. Então, a arte pode ter vários propósitos, né? De chocar, pode ter o propósito de informar, de emocionar, de causar indignação, de instigar vários sentimentos, né, no público. E eu acho que a arte é um instrumento, assim como a fotografia também é um instrumento educativo, tanto para quem faz a arte, como para quem recebe, para quem confronta a arte também, ou seja, o público. Boa. Me conta um pouquinho sobre as suas experiências, as suas viagens. Claro que a gente quer aquela curiosidade, tem aquela curiosidade, né? Tipo, uma situação que você falou, não acredito. Não acredito que eu estou vendo ou presenciando isso. E claro, as coisas boas também. Conte pra gente. Rapaz, se eu começar, eu não paro hoje, né? Tem Vamos vários nessa. relatos nesse sentido de emocionar, e eu acho que a gente veio para essa vida foi para se emocionar mesmo. E se for um trabalho, hein, melhor ainda, né? Eu lembrei de um período bem interessante, que foi uma vivência no Quilombo. O Quilombo Calunga fica aqui no estado de Goiás, né? É o maior quilombo do Brasil, territorialmente falando, né? Tem uma densidade demográfica muito baixa, mas o território é imenso, né? Tem muita cachoeira, então é um quilombo até conhecido aqui, né? Pela gente de Brasília e pelo pessoal do estado de Goiás. E eu fui para lá no fim de 2022 e aquilo definitivamente mudou a minha carreira. Mudou a minha carreira porque eu ainda não tinha visitado um quilombo. E eu aprendi muito no Quilombo, aprendi muito com Dona Dirani e a família dela, né, que me recebeu lá de uma maneira muito bonita, né?
E eu sou muito curioso, eu pesquiso um pouco antes de ir para os lugares, então eu li um pouco sobre o contexto, como eles chegaram até aquele lugar. E quando eu cheguei lá, eu fiz uma série de perguntas para o senhor Rosalino. Aí foi tranquilo essa chegada? Muito tranquilo, totalmente. E foi uma alegria, assim, do começo ao fim. Cheguei, claro, como sempre, com muito cuidado. Sim. Estudei um pouco antes de ir, né, para saber qual era o modo de vida deles, qual era a história, como foram parar ali. Mas mesmo assim, quando eu chego, eu faço uma série de perguntas, porque eu acho que não há nenhuma forma melhor de demonstrar interesse e atenção por alguém que a gente não conhece do que fazendo perguntas, né? Demonstrando interesse na história de vida delas, no modo de vida delas. E eu fui muito bem recebido, né? Comi a comida deles, dormi junto com eles. E aquilo ali mudou a minha perspectiva de Brasil. Né? Eu comecei a ficar muito mais curioso, comecei a ler mais sobre os quilombos e eu descobri, né, tardiamente, que o Brasil é muito mais África do que eu poderia imaginar. E logo depois escutei um podcast, não sei se pode fazer propaganda, mas tem um podcast espetacular chamado Projeto Querino. Esse projeto, ele me ajudou muito na carreira, porque é um podcast sobre a história afrocentrada do Brasil e serve como uma pesquisa para mim, né, como um norte, né, do que a gente pode aprender com o quilombo, do que a gente pode aprender estudando um pouco mais a história preta do Brasil, dos negros no Brasil. Então o quilombo foi um divisor de águas a nível pessoal e a nível profissional. Aquilo ficou muito claro para mim que eu queria realmente abordar e me aprofundar nas pautas afro-brasileiras. Depois eu fui para outros quilombos, em Minas Gerais, por exemplo, e é um lugar que eu me sinto muito à vontade, né? Geralmente eu sou muito bem recebido em todas as vezes que fui. E aquilo foi uma experiência antropológica para mim que mudou a forma como eu encaro a história do Brasil, me tornou uma pessoa muito mais consciente, socialmente falando, politicamente falando também. Então eu acho que a fotografia documental é um instrumento educativo, tanto para o fotógrafo como para o público, né? Então, da minha perspectiva, isso me torna uma pessoa melhor. Eu me tornei uma pessoa, inclusive, mais brasileira, mais pernambucano, porque depois de rodar várias regiões, várias cidades, muitas manifestações populares, eu passei a admirar muito mais, a compreender muito mais as influências da nossa cultura, o quão forte o quão diversa e principalmente vivendo os bastidores dessas manifestações, que eu valorizo muito, antes do desfile, antes da Sapucaí, antes de um desfile. Você está ali ouvindo, participando. É uma característica minha muito forte. Eu gosto de chegar antes, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de tomar café da manhã, de ver todo mundo cozinhando junto, do que estão conversando. Legal. Porque eu acredito que os fogueiros populares, né, essas manifestações, orientam as comunidades. Criam laços, né? A vizinhança durante um período do ano se junta, né? As pessoas conversam, interagem, novas relações surgem, velhas relações são mantidas. Então a gente consegue entender como um folguedo orienta e como ele é importante para aquela comunidade. Não é só vestir a indumentária, né? É viver, é respirar, é o tempo que essas indumentárias são construídas, muitas vezes coletivamente, por muitas mãos. E então, eu me tornei muito mais brasileiro, eu posso falar isso. É uma ferramenta que me transforma, e vai me transformar muito, e eu acho que é algo que me interessa muito na fotografia documental, e também é um instrumento educativo para o público, porque as pessoas confrontam, as pessoas criticam o nosso trabalho. O nosso trabalho na fotografia documental, pelo menos o meu trabalho, tem um interesse, tem um propósito de ser informativo, de mostrar diferentes realidades, de dar visibilidade a comunidades que muitas vezes são invisibilizadas. E é isso. Eu acho que a fotografia ela tem não a capacidade de transformar o mundo, mas de contribuir para uma transformação do mundo. Bravo. Você contou o que te trouxe esse desejo de felicidade. E aquela situação que você falou, aqui eu não consigo registrar? Não consegui por qual motivo, por exemplo? Seja ele qual for. A situação impactante, você fala, nossa, isso aqui pega pra mim... Ou você se sentiu constrangido com aquela cena e você falou, olha, aqui não dá? Cara, me veio na hora uma imagem. Eu estava no Rio Cuieiras, se não me engano, em 2021. Eu saí de Manaus, peguei um barco, foi uma viagem longa e exaustiva. Era feriado, o barco estava lotado, quase não conseguia dormir na rede. E fiquei hospedado na casa de uma família indígena. O pai e a mãe da família eram professores indígenas, né? Ensinavam a língua indígena para manter, né, essa cultura, essa tradição. Me receberam super bem e
saí para fotografar o dia inteiro de barco no Rio, Cuieiras, fui até o arquipélago de Anavilhanas e na volta, no fim de tarde, a mãe estava dando um banho num filho, né? Um filho que tinha paralisia. E aquela cena eu fiquei alucinado para fotografar. Eu estava com a lente correta, estava no momento, né, muito bem posicionado, o barco chegando lentamente, o pai da família estava no barco, mas eu não quis nem perguntar se eu podia fotografar, porque aquilo ali era um momento muito íntimo, né? Mexeu com você, né? E foi talvez a cena mais bonita que eu vi na minha vida, né? Na margem do rio, né, a mãe dando um banho no filho com um amor, uma dedicação, que o olho dela brilhava, né? Tava cantarolando. E eu não fiz nada, eu não fotografei porque eu achei que eu não tinha permissão, não tinha um nível de intimidade, eu estava lá pouco mais de um dia e eu acho que a fotografia muitas vezes precisa da construção de uma relação, de uma confiança, o fotógrafo precisa de credibilidade, precisa que as pessoas acreditem em você, no seu trabalho, no seu propósito. Então, como eu não tinha chegado nesse ponto, eu não fotografei, não falei nada, não perguntei, não pedi autorização e deixei passar e vi aquela cena. Nossa, impactante, né? Bruno, defina arte para mim. O que é arte para você? Eu falei de um conceito mais clássico e básico, né? Sim, agora eu quero o conceito do Bruno, que é um Gilmar. meio, né, para expressar sentimentos. Para mim, a arte é algo que vem de dentro da gente, que precisa de muita verdade durante esse processo de criação e que tem a capacidade de tocar o outro. Tocar de diversas formas. Tocar emocionalmente, gerar diferentes repercussões, sentimentos, como eu falei, indignação, né? Gerar críticas, gerar debates na sociedade. Então a arte tem vários propósitos, mas ela parte, na minha opinião, de algo muito íntimo, que pode ser instigada por várias coisas, né? Pode ser por uma indignação, por uma emoção, por uma felicidade, por uma tristeza, por uma dor, mas esse sentimento precisa vir lá de dentro e precisa ter muita verdade para que a sua arte se expresse da maneira que você precisa, para que o público consiga te interpretar. Boa. Agora eu quero saber um pouco mais sobre você. Quem é o Vamos lá. Bruno Jugman? O que você gosta de fazer quando você não está fotografando? Algo que te traz relaxamento, que você consegue pensar em algo diferente, ter aqueles insights, anotar. O que você gosta de fazer? Eu gosto muito de música. Eu sou absolutamente viciado em música. Então, assim, eu escuto no dia a dia o tempo inteiro. Canta também? Não, zero. Não toco nada. Eu me acho muito entendido de música, sendo bem honesto. Então, eu pesquiso muito música. Eu escuto músicas muito diferentes, assim. Eu escuto muita música antiga, principalmente. Música dos anos 40, 50, 60. Recentemente, semana passada, eu descobri uma banda da Amazônia peruana. Então eu estou escutando o tempo inteiro algumas músicas, como se fosse uma guitarrada, parece a guitarrada paraense. Então eu escuto muito carimbó, eu sou da terra de Dominguinhos, de Luiz Gonzaga, então assim, eu sou alucinado por baião, por forró, né? E eu escuto de tudo, pesquiso muita música, eu trabalho escutando música, quando eu estou em casa editando, né? A gente passa muitas horas editando vídeo, editando foto. O tempo inteiro eu tô escutando música, então eu gosto muito de escutar música, gosto de uma cerveja, de um boteco, de uma prosa, né? Como eu falei, eu gosto de gente, então assim, eu gosto de gente no trabalho, eu gosto de gente fora do trabalho, então eu gosto muito de uma cervejinha, eventos também, ao ar livre, aqui em Brasília tem muito, né? Tem muitos festivais, Sim. Então eu gosto muito disso. E gosto muito de natureza, gosto de praia, gosto de cachoeira, e a coisa que eu mais gosto na vida é viajar. Viajar e estar no topo. Eu gosto de viajar, de conhecer outras culturas, a nível profissional, a nível pessoal. Então, assim, o que me move mesmo, assim, é a próxima viagem, é para onde? Para onde eu vou agora? Para onde? Então, assim, eu fico muito instigado, eu sou curioso mesmo. Acho que não tem nada mais curioso do que o olhar de quem vai pela primeira vez, por exemplo, para um novo lugar. Então, isso me motiva muito. Boa. Tem outro artista na família ou só você? Não tem outro artista. A minha avó, ela foi uma grande educadora lá de Pernambuco, a mãe da minha mãe, e ela era poetisa e pintava, mas era passatempo, né? Era hobby. Era só hobby. Então, acho que oficialmente só eu mesmo, o que foi mais difícil tomar essa decisão, né? Ser o primeiro da família. Se eu tenho talento ou se eu sou artista, né? Mas você falou de família, eu queria falar que
A minha família tem muita influência no meu trabalho. Então, assim, se hoje eu escolho essas pautas que eu abraço, né, como eu te falei, a afro-brasileira, manifestações populares, tem dois grandes motivos, né? Primeiro que eu sou pernambucano, então eu sou da terra do coco, da embolada, do mangue beat, do frevo, do baião, e isso influencia muito as minhas escolhas, as minhas pautas, a minha abordagem. E eu venho de uma família muito politizada, eu venho de uma família de grandes educadoras e educadores, e as minhas escolhas na fotografia, na carreira, são inteiramente influenciadas pela minha família. Eles te apoiam, não é? Exatamente, pelo meu território, né, por Pernambuco, Nordeste, e pela minha família. Então, tem uma frase de Sebastião Salgado que é muito conhecida, né, que nos deixou no ano passado, infelizmente, que ele fala que a gente não fotografa com a nossa câmera, né? A gente fotografa com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa memória, com toda a nossa história. E eu acho que eu fotografo com a minha família também. Então eu vou acrescentar isso e fotografo porque a minha família me influencia muito, né? Eu tive muita sorte, né, dos pais que eu tenho, da grande família que eu tenho. E é isso. Então, Pernambuco, Nordeste, território, Brasil, né, e a minha família são duas coisas que influenciam bastante as minhas escolhas. E se você não fosse fotógrafo? O que você seria? O que também te traria, poderia te trazer felicidade? Porque se você não estava satisfeito antes com o seu trabalho, mudou para fotografia, tem essa paixão, esse amor. E se não fosse a fotografia, o que seria? Agora você me pegou de surpresa. Cineasta? Boa, essa foi fácil. Mas aí você queria me pegar de calça curta, né? Cineasta, eu gosto muito de cinema. Você falou que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de assistir filme, eu gosto muito de ir ao cinema. Mais uma. Você não falou dos filmes. Né? É prazeroso e ao mesmo tempo também é estudo para mim, né? Então, assim, eu gosto muito de cinema. Eu trabalhei um pouquinho só, né, no cinema. Eu gosto muito. Pretendo trabalhar mais com cinema. Mas o que seria? Algo relacionado à natureza. Eu gosto muito. Algo relacionado à sustentabilidade, talvez. Projetos sociais, né? A minha irmã trabalha, por exemplo, no projeto social, Instituto Mondoc, que eu acho espetacular. Já fui lá fotografar, conheci o Pará por causa desse projeto. Que legal. Que me levou até lá. Mas eu acho que é isso. Projeto social, algum trabalho com natureza, me faria bastante realizado. Boa. Eu fiquei sabendo que agora você está com a mentoria. Conte um pouquinho mais sobre essa mentoria. Pois é, a mentoria, Rayane, começou meio que por acaso, né? Já tem um tempo que eu recebo algumas mensagens de algumas pessoas interessadas em curso, perguntam se tem curso disponível, se tem conteúdo que eu posso disponibilizar, mentoria. E aí de vez em quando eu fui anotando alguns nomes ali de pessoas interessadas, fui ficando com isso na cabeça. E aí, a minha primeira exposição individual foi aqui no Espaço Oscar Niemeyer no ano passado. E a gente promoveu, né, junto com a equipe, várias visitas guiadas, né? Tava quase que religioso. Todo domingo, né, durante 5, 6 semanas, a gente promovia visita guiada. E a visita guiada mais curta, coletiva, né, aberta ao público, durou 2 horas. E aí eu falei, 2 horas? Isso aqui acho que eu gosto um pouquinho, acho que dá jogo aqui. Um pouquinho, né? Dá pra... Eu me senti assim, muito realizado. Quando acabava a visita, eu ainda estava assim, energizado. E eu acabei percebendo que eu tinha muita coisa para contar, né, sobre o contexto histórico, né, das manifestações populares que eu participei. A pesquisa é uma parte muito importante do meu trabalho, né, antes do campo, depois do campo também, quando eu estou editando, quando eu escrevo um pouco sobre o que eu fotografo. Então, assim, na visita guiada ficou muito claro que as pessoas gostaram, né, da visita guiada, que aprenderam. Que essa pessoa, poxa, isso pode dar certo. Né? Exatamente. E após a visita guiada, de vez em quando alguém perguntava, você dá aula, você tem curso disponível, tem interesse. E aí, aquilo ficou na cabeça. Há umas semanas atrás, conversei com uma amiga minha, Paula Caldeirão, que é artista, ela falou, tô dando mentoria. Eu falei, como é que é? Conta aí. Ela falou que estava gostando e tal. No dia seguinte, eu cheguei para algumas pessoas e falei, tô oferecendo mentoria. Nem demorou, né? No outro dia você já... No outro dia, acordei e falei, tô oferecendo mentoria. Tem interesse? Tenho. Aí fechei uma, fechei duas, depois fui fechando. E aí abri ao público agora e a agenda esgotou, né? Não comporta muitas pessoas, a mentoria é individual, então exige um tempo de planejamento, né, das aulas. E eu estou bem realizado. E a meta agora é fazer um curso presencial, provavelmente no mês de março.
e depois partir para expedições fotográficas, né? Ou seja, o Legal. curso na prática, né, teórico e na prática no campo, para levar as pessoas para alguns lugares do Brasil que elas não conhecem e também dar mais, transmitir conhecimento, né, ferramenta para que as pessoas consigam se expressar, principalmente através da fotografia documental. E você pensa em fazer outra exposição? Com toda certeza. Acho que para um fotógrafo poucas coisas trazem tanta realização quanto uma exposição. E eu fiquei muito feliz porque eu participei pela primeira vez de uma coletiva lá em São Paulo, no Sesc Vila Mariana. Me convidaram, o Instituto Lélia Gonzalez me convidou para fazer parte da exposição dela. Então, assim, eu já fiquei, né, muito feliz com 3 obras lá. Fiquei bem orgulhoso. Ah, são minhas! Eu fui fazer um curso de cinema lá e aproveitei e visitei a exposição, fui ver minhas obras. E aquilo ali eu já fiquei muito feliz, falei, pô, isso aqui é muito massa. E aí trabalhei duro para fazer minha primeira exposição individual, fui no Niemeyer. Aí também fiz no Renato Russo, né, uma que foi individual, mas foi dentro de um evento, ocupei um salão com a ajuda da minha produtora Flávia, né, que a gente trabalhou junto. E depois participei de com uma amiga minha, Raíssa Azeredo, fotógrafa também, indigenista, Memorial dos Povos Indígenas, e foi acontecendo, tudo no ano passado, basicamente, né? E aí recebi 2 convites agora para participar de 2 coletivas, então eu não posso dar muitas informações porque não está completamente spoiler. confirmada, mas tudo indica que tem no primeiro semestre 2 exposições coletivas para participar. Um spoilerzinho de onde vai ser, alguma coisinha assim? Uma provavelmente em Brasília e outra para o norte do país, lá para as bandas da Amazônia. Olha aí, coisa boa. Maravilha. Já deixa aí para o pessoal de casa, como é que faz para te seguir, aonde? E para a gente concluir, eu queria que você deixasse uma mensagem bem especial para quem está começando. Sabe, com o seu olhar, agora você vai conseguir impactar pessoas que vão estar nos assistindo. Tá, eu posso olhar para você? Pode, eu fica à vontade. Tá, eu geralmente divulgo, compartilho meu trabalho, principalmente no meu Instagram, né? Então é @BrunoJungmann. Também atualizo de vez em quando meu site, né? Tem 2 áreas lá, Galeria Documental e Galeria Natureza. Então, eu acho que são os melhores lugares para vocês conhecerem meu trabalho e divulgarem, claro. E um recado para pessoas que querem seguir na fotografia e na fotografia documental. Eu estimulo todo mundo a fotografar e estimulo o máximo possível a enveredarem pela fotografia documental. Porque, como eu te falei, eu acredito que a fotografia tem essa capacidade mesmo de transformar tanto o fotógrafo, a fotógrafa, como o público, né? E tem esse cunho, né, informativo, didático, de mostrar contextos sociais que muitas vezes a gente pouco conhece. E o recado que eu tenho, assim, é que é muito importante experimentar, né? Experimentar outras áreas da fotografia, experimentar distintas pautas dentro da fotografia documental, porque tem um mundo inteiro a explorar. Então, eu acho que experimentar é muito importante para ver o que é que te realiza, o que é que te emociona, né? O que é que te impacta positivamente. Analisar grandes referências da fotografia. Então, os grandes nomes foram grandes não por acaso, né? Então, eu tenho grandes referências, várias, inúmeras, como, por exemplo, Claude Andujar, Pierre Verger, Marcel Galderot. Tem grandes nomes que é possível aprender muito através deles e da potência da fotografia documental, né? Como a gente pode transformar politicamente, como a gente pode conscientizar a sociedade acerca de determinadas causas, acerca de determinadas questões sociais. Então, esses são duas dicas que eu gostaria de dar. É isso, experimentar, encontrar a sua área, a sua pauta dentro da fotografia documental e analisar grandes referências da fotografia. E ter um pouco de paciência, né? Porque é um processo rápido. A fotografia documental, ela é uma área da fotografia que não é muito comercial. Então, exige um pouco mais de consciência, exige um trabalho a médio e longo prazo, né? De construção, né? De identidade. Então, é isso. Acho que são essas 3 aí. Paciência é a última delas. Boa. Tem alguma frase que te representa? Pra gente fazer aquele fechamento de ouro. Depois de tudo que eu falei, sim, eu vou fazer uma citação aqui que o Wagner Moura, que é um artista que eu admiro muito, né, cada vez mais, ele, durante uma coletiva, eu acho, uma entrevista, ele falou que a sociedade que não se enxerga, ela não se desenvolve como poderia.
Então, para a sociedade se desenvolver, ela precisa se enxergar, ela precisa se ver numa tela de cinema, numa fotografia, na literatura, artes cênicas. Então, eu acho que a arte permite que a sociedade se veja, né? Que ela se confronte. E assim ela pode se compreender melhor e se transformar, né? Se transformar para melhor, se compreender e acreditar num futuro melhor, né? Construir uma ponte para um futuro que seja mais saudável, mais sustentável. Ai, maravilha. Muito bom estar com Valeu. você. Muito obrigado pelo convite, de verdade. Nós que agradecemos. E você que está em casa, olha só, gente, a arte pulsa, né, no coração de Brasília. Foi maravilhoso estar com você, Bruno. Eu tenho certeza que você aí de casa também ficará ligadinho aqui no Pod Arte. Então já aproveita, já curta, compartilha, já coloca aquele aviãozinho, ó. E claro, ative o sininho para receber a arte em primeira mão.